Pessoal, todos muito bem-vindos a uma nova aula de radiologia, a última aula de radiologia agora do quinto período, né, para vocês. E eu decidi colocar um tema bem tranquilo, bem suave aqui, falando um pouco mais do que vocês vão ter que saber na prática. É bem mais tranquilo, bem mais suave aqui, só para dar uma revisada, coisa rápida aqui, dar umas pinceladas aqui em pontos que vocês já sabem, alguns de vocês podem não se lembrar de alguns pontos, mas a ideia também é aproveitar essa avaliação do exame de raio-x, de radiografia, para rever imagens. Esse também é o objetivo desta aula, tá certo? A gente vai unir o útil, como saber fazer a avaliação em si, ao agradável revisando imagens, tá certo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Vamos embora. Como objetivos gerais, essa aula tem a de revisar a sistemática de avaliação de um raio-x. A gente viu aqui nesses módulos raio-x de tórax, raio-x de abdômen e raio-x de osso, agora mais recentemente, tá certo? A gente viu que na introdução de qualquer um desses módulos, dessas topografias do corpo humano, a gente costumava dividir em introdução, onde a gente falava os principais exames de imagem que eu utilizo em cada uma destas partes do corpo, quais são os principais exames no crânio, tomografia, ressonância, no tórax, raio-x, tomografia, no abdômen, tomografia, ultrassom, ressonância, raio-x também. Então, assim, e depois, falar um pouco desses exames, a gente falava sobre nomenclatura do raio-x, isso foi visto principalmente no módulo no semestre anterior, as incidências de cada um deles, tá certo? Um PA e um P-fio, que é típico do raio-x, P, que é típico do abdômen, no caso do abdômen rotina, é um AP em pé e deitado e raio-x de tórax, assim como do osso, que a gente faz também um AP e um P-fio, só para relembrar a questão das incidências. Da nomenclatura, a gente falava que aquilo que era muito branco era opaco, radiopaco, denso, hiperdenso, e tudo aquilo que era mais preto era hipodenso, radiotransparente, radiolucente, são termos comumente utilizados para descrever qualquer radiografia, e a gente pode até transportar alguns deles para a tomografia, como hiper, hipo ou iso denso ou hiperiso atenuante, tá certo? Hipo, hiper, iso atenuante, tá bom? Depois a gente falava anatomia, pegava o exame do raio-x, ou às vezes de tomografia também, e falava um pouco da anatomia daquelas estruturas, daquela parte do corpo humano que a gente estava estudando. Posteriormente, a gente faria a avaliação em si do exame do raio-x, tá certo? E é neste ponto que eu quero enfocar. É a avaliação do exame do raio-x para revisar de quebra, sem dúvida, que o objetivo principal, primordial, é só a gente rever algumas imagens, tá certo? Só para deixar isso mais consolidado aqui para os próximos semestres, quando vocês se depararem com esses exames de imagem, tá certo? Vamos embora. Raio-x de tórax, lembrando da identificação, um ponto extremamente importante. Você vai ver lá o raio-x de tórax, vai chegar para você um papelzinho lá, um filme dessa forma, vai ter lá um tórax, tá certo? Com as cúpulas diafragmáticas, o coração com mediastino, os pulmões que você vai ver lá, assim como os seios costofrênicos, a bolha gástrica. Esse aqui é o raio-x normal que vai aparecer para vocês, certo? Mas a gente precisa identificar, saber qual é esse exame realmente. É um raio-x de tórax, por exemplo, em PA, ou é um raio-x de tórax em AP, por exemplo? Quando foi feito, geralmente, essa identificação de quem é o paciente e quando foi feito, geralmente vem uma descrição aqui no canto superior direito do raio-x, seja raio-x de abdômen, raio-x de osso. Aqui vai ter uma identificação que vai mostrar o nome, o quem e o quando. Então, eu já tenho o qual, o quando foi feito, para saber que exame é esse que eu vou avaliar, realmente é necessário você saber disso, qual a incidência, como foi feito em pé, se foi feito deitado, porque isso vai influenciar, tá certo? Às vezes vem incidências anormais, anômalas ou incomuns, geralmente vem descrito, tá certo? Às vezes o próprio perfil vem descrito, perfil,
paciente coloca, às vezes coloca AP deitado, tá certo? Geralmente nos cantos aqui, inferiores ou nos ângulos superiores, tá certo? Mas o mais comum, sem dúvida, é ter essa identificação aqui. Então, já de cara, só vendo esse raio-x, eu tenho uma resposta do qual, quando, qual exame, quando foi feito, geralmente está descrito aqui embaixo, e quem é este paciente. Esse paciente bate com o meu caso, é o mesmo paciente. Consequentemente, quando eu associar o nome do paciente, eu tenho que saber qual é a anamnese, quais os dados da anamnese, quais os dados do exame físico, quais os outros dados ali do contexto. Assim, será que tem outros exames complementares, como exames laboratoriais, para me dar mais informações? Por exemplo, Pedro Enzo, quer dizer, Pedro Enzo da Silva, paciente com 4 anos, com a imagem consolidativa nessa região e com febre, leucocitose, tá certo? Eu vi um raio-x de tórax que foi feito hoje de Enzo Pedro Enzo da Silva, e tem todo um contexto clínico. Então, aí sim eu posso começar a avaliar o exame em si, seja para avaliar a qualidade técnica do exame ou a imagem por si só. Beleza? No caso, identificação, revisando. Então, a gente vai ver qual é o exame, qual a região e qual a incidência, tá certo? A data do exame realmente é o exame de hoje, é o outro exame que confundiram. Quem é esse paciente? Nome, idade, dados clínicos. Isso é extremamente importante para vocês poderem interpretar o que vocês veem, entendeu? É uma consolidação, é um achado radiológico. Mas será que aquela consolidação representa um paciente com febre, leucocitose? Ou seja, então é uma pneumonia. Aquela consolidação, que é a descrição radiológica, representa uma pneumonia, que é uma descrição clínica. Beleza? Então, pessoal, tranquilo. Isso é a identificação, vai servir para avaliação de qualquer radiografia, na verdade, qualquer exame de imagem. Esses dados, ter essa noção da identificação daquele exame, o qual, quando e quem é extremamente importante, evita erros, tá certo? Por exemplo, é um raio-x de tórax em PA, não um raio-x em tórax em AP. Que eu precisaria fazer no caso, eu esperaria uma área cardíaca maior, por exemplo. Quando foi feito, realmente, na mesma data que eu estou avaliando, e quem é aquele paciente? Realmente é João Pedro Enzo da Silva, um paciente de 40 anos, com tosse e febre. E, por último, é extremamente importante vocês terem essa noção de qualidade do exame. Como esse exame foi feito, tá certo? Para que vocês evitem erros de interpretação. No caso do raio-x de tórax, a gente vai avaliar a rotação, a centralização, a inspiração e a penetração. É o famoso Rogério Ceni inspirado nos pênaltis, tá certo? Como é que eu vejo isso? Rotação, eu vejo pela equidistância das bordas mediais das clavículas com os processos espinhosos, certo? Ou com a coluna em si, principalmente se não houver, obviamente, uma escoliose. Eu consigo ver a equidistância, vejo que são equidistâncias, então eu já consigo ver que é um exame de boa... Esse primeiro ponto tem boa qualidade técnica. Está centrado, está pegando a parte superior do pescoço, a parte inferior do pescoço, a parte superior do abdômen, parte dos ombros aqui. Sim, é um outro dado, é a centralização, tá certo? Principalmente questão do pescoço superior e abdômen, pescoço inferior e abdômen superior, tá certo? Tá bem inspirado, eu consigo ver bem as 7 primeiras costelas, 6, 7 primeiras costelas anteriores, porções anteriores, que são aquelas porções das costelas que acabam aqui, ó. A gente vem acompanhando aqui a costela e eu vou perdendo a continuidade dessas costelas aqui, tá certo? Porque vai virando, tem muito tecido condral aqui, aí até chegar aqui no externo, que está mais ou menos nessa posição, então eu tenho dificuldade de ver essas extremidades mais mediais, a continuidade dessas costelas, tá certo? Isso é o comum, normal, diferentemente das posições posteriores, que eu vejo em contato aqui com a coluna vertebral. Então, ou eu vejo as 6, 7 primeiras costelas anteriores, ou eu vejo, tento procurar as 10 primeiras costelas, as porções posteriores das costelas. É uma boa
um critério relativamente objetivo para ver a inspiração. Por fim, a gente vai ver a penetração. É um dado mais subjetivo. Em relação à inspiração, a gente vai avaliar a opacidade, principalmente da coluna vertebral, um bom parâmetro, tá certo? A gente consegue ver que nos 2 terços inferiores da coluna vertebral, vistas ao raio-x, a gente praticamente não vê os espaços intercostais, é bem mais difícil. E no 1 terço superior, a gente consegue ver aqui espaços intercostais, tem maior definição dos processos espinhosos, certo? É claro que, principalmente com o advento da radiografia digital, isso perdeu um pouco o parâmetro da penetração, mas é um critério, é uma tentativa de objetivar um critério subjetivo de penetração, tá certo? Mas, assim, é claro que extremos a gente consegue saber. Isso eu digo que é um raio-x normal, entendam que isso é um raio-x normal. Mas eu vou saber que, diferentemente, esse mesmo raio-x, se eu queimei muito, usei um KV, MAS, parâmetros técnicos ali muito fortes, muito altos, eu vou, principalmente com KV muito alto, muita energia, muito fóton, e vai ficar queimado, vai ficar preto, eu vou perder informações dos pulmões, tá certo? Enquanto se eu deixar muito branco, pouco queimado, que a gente chama na prática, eu vou perder informações também das partes moles, principalmente das partes moles aqui, eu perco definições, tá certo? Então, existem extremos ali que é pouco penetrado, muito penetrado, esse aqui seria uma penetração ideal, beleza? A gente grava isso como Rogério Ceni inspirado nos pênaltis, como vocês já sabem, só para a gente pegar essas primeiras letras aqui e tentar associar ali. Confundem muito, é muito comum rotação com centralização. Lembrem que rotação é a equidistância das clavículas, tá certo? Rotação, o eixo está aqui, se o paciente está mais ou menos torto, isso pode dificultar a visualização. Por exemplo, eu posso achar que tem uma cardiomegalia sem ter, ou achar que não tem uma cardiomegalia tendo, por exemplo, com uma rotação mal feita ali. Pode sobrepor estrutura, já que raio-x é um exame bidimensional, e me levar a erros diagnósticos, a confundimento, pelo menos. Centralização, basicamente, a ideia é de pegar o exame todo, tá certo? Pegou todas as estruturas que eu queria daquele exame, no caso, raio-x de osso, articulação proximal e distal, cortou alguma borda ali, cortou alguma parte do exame, isso é centralização. Inspiração é muito mais associado, obviamente, mais associado aos pulmões. Penetração a qualquer raio-x, a princípio está muito branco, muito preto, está com a penetração não ideal, tá certo? Essa é a ideia. Identificação é isso, e vamos agora para a avaliação em si. Os pontos mais importantes. Depois de você dar essa introdução, que você faz isso em segundos na prática, identifica qual é o exame, quando foi feito, quem é o paciente, qualidade técnica está adequada, rotação, centralização, inspiração, penetração, está tudo ok? Beleza, vamos avaliar o exame. Pode ser do modo clássico ou do modo ABCDE, tá certo? Modo clássico é do menos para o mais importante, ou seja, da periferia para o centro, em qualquer radiografia. Esse é o modo clássico, porque a neuropsicologia explica que, uma vez que eu procuro alguma alteração, em geral, na radiografia de tórax, eu procuro alguma alteração nos pulmões ou no mediastino, menos frequentemente, mas principalmente nos pulmões. Então, eu tendo a esquecer, é natural, isso é do ser humano, ele tende a esquecer outras alterações. Então, o que fala o modo clássico ali, descrito ali por Felsinho, livro clássico na literatura mundial de estudo da radiografia do tórax. Ele fala que os pulmões de um lado, pulmão esquerdo aqui. Ele fala que se você, por exemplo, vê uma massa aqui, uma lesão nessa região, você tende a prestar atenção, mas às vezes o paciente tem um pneumoperitônio e você vai perder. Isso que na prática o paciente chega com dor a esclarecer, torácica com irradiação às vezes para o ombro ali, talvez seja uma lesão onde está localizado. Você pede um raio-x de tórax, você vê uma massa, um tumor, você, poxa, salvei a vida desse paciente tem um tumor. Vou indicar aqui
para um oncologista, ele vai para o SUS, demora meses para pegar aquela consulta, no entanto, ou semanas para essa consulta, no entanto, você esqueceu de olhar aqui o abdômen superior, o paciente, na verdade, tinha tido um pneumoperitônio, tem uma úlcera que perfurou, é uma das principais causas de pneumoperitônio, e você não viu. Então, o módulo clássico, ele ressalta a importância de, antes de você ver o principal, que, ou no caso, na maioria dos raio-x é o centro, no caso, ou os pulmões, certo? Esquerdo, no caso, esse daqui, e o direito, tá certo? E além disso, também o mediastino, você comece por fora, procure outras coisas que, caso você encontre alguma coisa ali no meio, você vai esquecer de olhar o resto, tá certo? Então ele fala, olha primeiro o abdômen superior, depois as estruturas esqueléticas, a caixa torácica, e só então você vai para o mediastino e, por último, os pulmões. De um lado, depois o pulmão do outro, depois você vai comparando a simetria de cada uma das partes do pulmão. Isso que se fala o modo clássico, tá certo? Menos para o mais importante, periferia para o centro. Então, aqui a gente iniciaria avaliando aqui o abdômen superior, a bolha gástrica, aqui alças intestinais, eu veria a sombra aqui do fígado. Depois eu começaria a ver as estruturas ósseas, as costelas aqui, sabendo que aquelas costelas que eu vejo até o meio aqui são as porções mais posteriores, que eu vejo mais angulada e meio que incompletas. A parte óssea são as porções mais anteriores das costelas. Depois eu vou atrás das clavículas. Às vezes o paciente chega com fratura de clavícula, já vi desse tipo também, é uma fratura de clavícula, mas o cara está procurando ali, e é um politrauma, tinha um pneumotórax, certo? Tinha um pneumotórax, o pulmão estava meio que retraído, então estava todo pretão aqui, e a paciente passou despercebido, fratura de clavícula aqui à direita, tá certo? Porque não foi seguindo passo a passo, daí a importância dessa avaliação sistemática. Depois de avaliar os ossos, aí sim você vai para o mediastino, vendo aqui a traqueia, se tem algum desvio, ver as bordas dos vasos, primeiro botão aórtico, pulmonar, ver o ventrículo esquerdo. Por vezes a gente pode ver aqui um pouquinho aqui que seria a auriculeta do átrio esquerdo, aqui o átrio direito, tá certo? Não confundir. Ver os hilos, que é a junção do mediastino com os pulmões, e só então você chega nos pulmões. Então você começa a avaliar os pulmões de um lado, tá certo? Em zigue-zague aqui, com seus olhos em zigue-zague, olhando para alguma coisa aqui à procura, tá certo? Lembrando que aqui atrás dessa parte do coração também é pulmão, tá certo? Tem pulmão aqui atrás do ventrículo esquerdo. Depois você vai olhar comparativamente de um lado para o outro, e subindo ou descendo também, tanto faz, sua visão, para ver se tem simetria. Às vezes você não vai ver nenhuma alteração, mas você vê que um pulmão está menor do que o outro, e isso pode alertá-los para alguma alteração. Desta mesma forma, da periferia para o centro, do menos para o mais importante, assim como eu acabei de fazer no PA, vocês também vão fazer no AP. Então, a gente vai para ver o abdômen superior aqui no perfil, quer dizer, vocês vão ver aqui no abdômen superior, depois vão ver as estruturas ósseas, principalmente aqui no caso a coluna vertebral, ver também a questão de algumas costelas, vocês vão ver aqui, pode se deparar com uma fratura, por exemplo, ou uma lesão tumoral, que é bem mais raro, né, obviamente. Aqui a traqueia, regiões hilares, aqui que a gente vê mais adequadamente no PA, assim como o coração e os grandes vasos aqui, principalmente a aorta ascendente, a crosta da aorta. Depois a gente perde um pouco a definição da descendente, tá certo? É assim que a gente avalia, e depois a gente vai para os pulmões. Então, os pulmões, aqui também a gente consegue ver o externo também, obviamente faz parte aqui da caixa torácica, do esqueleto, e a gente vê melhor no perfil, tá certo? O externo, e depois a gente vai vendo os pulmões, tá certo? Lembrando que, obviamente, os pulmões que estão aqui atrás dessas estruturas aqui, a gente vai ter sobreposição. Então, a gente vai ver melhor os pulmões no perfil nessa região mais posterior. Beleza? Lembrando da anatomia, ó, tudo que eu colocar os pulmões aqui vistos de frente, tá certo? Como é que eu vejo se essa lesão, onde que se localiza essa lesão? Vou traçar um perfil aqui, né, de mais ou menos ao nível da fissura oblíqua,
Aqui eu vejo uma lesão, se ela está inferior, posterior inferiormente a essa linha aqui oblíqua, eu vou dizer que é uma lesão no lobo inferior, para saber se é o esquerdo ou se é o esquerdo ou o direito, aí eu vou ver no raio-x de frente, tá certo? Só lembrando, no caso, uma lesão aqui, por exemplo, está no lobo inferior esquerdo. Já uma lesão nesta região, por exemplo, estaria, não essa imagem aqui, estaria provavelmente ao nível da língula pulmonar nesta região, apesar de estar lá embaixo, tá certo? Lembrando que a língula pulmonar toca a região do coração. Alguém, um ou outro, deu um tilt aí, às vezes pode ter se confundido, mas essa anatomia para você localização das lesões nas regiões, tá certo? Mas, dando continuidade, por fim, a gente vai ver a questão dos pulmões, beleza? Modo clássico, isso aí é tranquilo, vocês têm que saber disso. Uma outra forma, para às vezes quem tem, às vezes tem gente que gosta mais de um mnemônico também, o ABCDE, assim como em outras áreas de conhecimento médico e não médicos, a gente consegue relembrar de determinadas estruturas que nos faz pensar, pelo menos, de determinadas patologias, etc., para tentar não esquecer, tá certo? Tem o modo ABCDF, o modo ABCDF-GH. Professor, quais são eles? A de vias aéreas, B de pulmões, né, que a gente também utiliza no politrauma, no ACLS, no ATLS, né? C de circulação, eu também posso chamar de C só de coração também. D de diafragma e estruturas adjacentes, como derrame também tem um D, um pneu peritônio, uma hérnia, ali, alterações relacionadas ao diafragmas. D de dispositivos metálicos, tá certo? De esqueleto, também posso procurar enfisemas aqui, por exemplo, eu vou encontrar fraturas costais que pegam o pulmão e estão associadas a enfisema nas partes moles ali, no subcutâneo, nas estruturas musculares adjacentes, então isso nos faz pensar em algum trauma, tá certo? De vias aéreas, por exemplo. Procurar ali próximo ao enfisema alguma fratura de esqueleto ali meio que escondida, então você tem que dar um enfoque naquela região. Por fim, relembrando aqui, até dispositivos também, ferro no sentido de metal. Eu posso até estender esse ABCDF colocando o G de grandes vasos, que é a artéria aorta e artéria pulmonar, e H como hilos, tá certo? Então, eu posso puxar o C para coração, G para grandes vasos, H de hilos, que eu veria aqui tudo isso no C, mas eu posso até estender para alguém que quer melhorar ainda mais, estender esse mnemônico aí. Então, vamos lá. Como é que eu vejo vias aéreas? As vias aéreas principais é a traqueia e os brônquios fontes. Vejam aqui que a gente consegue ver que há um desvio da via aérea para um lado, tá certo? Nessa região. Nesse caso aqui, existe um bócio mergulhante, que é um aumento desproporcional da tireoide, que ela se insinua para o mediastino superior, tá certo? Chama de bócio mergulhante. Então, quando a tireoide passa do nível da fúrcula external, a borda mais superior ali do externo, tá certo? Então, ela pode desviar a traqueia. Então, você vai se atentar a uma lesão nessa região, você pode pedir uma tomografia como próximo passo, por exemplo, para avaliar esta lesão. Como tireoide, o principal exame é ultrassom, tá certo? Mas, como há uma extensão para o mediastino superior, então, e o ultrassom não consegue ver dentro do mediastino, porque tem caixa torácica ali, então a tomografia passa ao principal exame. Aqui a gente vê uma dilatação da aorta, né? Seria também G de grandes vasos ou C de circulação, que leva também a um desvio da traqueia para a direita, aqui, só para resumir aqui essa história, tá certo? Então, a gente vê desvio traqueal, pode lembrar de algumas patologias ali no mediastino, ou às vezes, por exemplo, hemitórax opaco aqui desse lado, que causa desvio da traqueia para o outro lado, eu penso em quê?
derrame pleural ou massa, tá certo? Então, hemitórax opaco, que desvia contralateralmente a via aérea, que eu acabei de ver que está desviada, então eu vou pensar em derrame pleural ou massa. No entanto, um hemitórax opaco desse outro lado, que desvia o mediastino, incluindo o coração, mas também a traqueia para o mesmo lado, então vou pensar em atelectasia, tá certo? Então, é um dado, é uma letra, que eu vou ver as vias aéreas, mas eu já vou pensando no todo, né, pessoal, para a gente dar um correto diagnóstico. B de respiração pode ser uma consolidação, opacidade algodonosa, limites mal definidos, com broncogramas aéreos no seu interior, tá certo? Mais sutis aqui, que respeita os limites das fissuras, no caso a fissura transversa aqui, ou horizontal, também chamada, foi questão da prova da USP 2020, assim como essas outras opacidades, são opacidades mais reticulares, mais lineares, certo? Ou retículo-nodulares, meio que mal definidas, às vezes até confundo, poxa, será que tem uma consolidação ali meio associada? Não sei, talvez, mas você vê, a gente fala na linguagem mais leiga, assim, que tipo o raio-x está meio sujo, tá certo? Eu não consigo identificar uma lesão tão algodonosa como uma consolidação ou uma lesão tão bem definida como uma massa, mas é algo linear, meio sujo, linear, retículo nodular, às vezes reticular, né? São traços que se interpõem. Então, neste caso, era um paciente com fibrose pulmonar, certo? Só para a gente lembrar do B de respiração, tá certo? E lembrando, consequentemente, dos pulmões. C de coração, eu vou ver principalmente tamanho, para ver se é o maior diâmetro aqui do coração, chega a ser mais do que 50% do diâmetro da caixa torácica aqui internamente. Se sim, se esse diâmetro aqui, D, for maior do que 50% de D maiúsculo, né? D for maior do que D sobre 2, ou seja, maior do que 50% desse diâmetro da caixa torácica, então a gente tem um aumento da área cardíaca. Na verdade, é um termo, ou do índice, aumento do índice cardiotorácico, que seria mais exato o termo, porque nem sempre isso é uma cardiomegalia. Pode ser que seja um coração normal com um derrame pericárdico, então aumenta também o índice cardiotorácico, tá certo? No caso aqui, representável, já estou lhe dizendo, uma cardiomegalia, e ela tinha valvulopatia aqui, tinha uma prótese valvar mitral, já tinha sinais de esternorrafia, você veja o material metálico aqui, eu veria isso na parte de dispositivo, já procuraria esses dispositivos aqui, mostrando que, confirmando que esse paciente tem uma cardiopatia, sinal do duplo contorno cardíaco, bailarina aqui também, auriculeta externa, então a gente tem um aumento do átrio esquerdo neste caso, beleza? Só para revisar aqui, de diafragma, eu vou ver alterações próximas ao diafragma, então vejo uma hemicúpula diafragma do outro, essa hemicúpula está meio que elevada e eu vejo uma imagem radiolucente neste formato aqui, ó, de côncavo convexo. Isso, a princípio, é pneumo peritônio, até se prove o contrário. A probabilidade desse paciente ir para o centro cirúrgico é altíssima, certo? Então, procurei no A, não encontrei nada. No B, eu procurei aqui dos pulmões de um lado, pulmões do outro, comparei os pulmões, tá certo? De um lado e do outro, não encontrei nada, fui para o C, eu vi a aorta um pouquinho aumentada, a artéria pulmonar ok, e eu vejo o coração relativamente ok, o índice cardiotorácico está normal. Quando eu chego em D de diafragma, seus costofrênicos estão livres, tá certo? Seus costofrênicos livres, mas eu vejo aqui, vou procurar alterações próximas ao diafragma, como a hérnia, por exemplo, que é uma das alterações mais comuns, derrame pleural também aqui nos seus costofrênicos, ou, que é extremamente, em caso de extrema urgência, neste caso aí, um pneumoperitônio, beleza? Raio-X de tórax, se lembra, é o melhor exame de tórax, é o melhor exame para ver pneumoperitônio, ou seja, gás na cavidade abdominal peritoneal, mais especificamente, tá certo?
Eu vejo aqui também uma obliteração aqui do seio costofrênico dos dois lados. Aqui ficou pior de ser visto à esquerda, mas à direita eu vejo que tem a gente chama de seio costofrênico raso. Eu não consigo ver essa ponta aguda aqui. Então, provavelmente tem um pequeno derrame pleural associado ainda a essa cardiomegalia, o paciente com congestão pulmonar, opacidades reticulares aqui. Então, eram uma linhas B de Kerlin, no caso, era uma congestão pulmonar que estava começando o derrame pleural, tá certo? Então, vi isso em D de dispositivo, D de derrame pleural, também de diafragma, tá certo? Pneu peritônio, pequeno derrame pleural. Agora, é claro que tem um derrame pleural clássico, típico, aquele formato de parábola, né? Você vê uma opacidade maior e você vê aquela uma parábola, né? Essa curvatura aqui, como neste caso aqui. A gente vê uma opacidade que oblitera parte do hemitórax direito, ocupa aqui o seu bastante o seu costofrênico e tem o formato em parábola, tá certo? Menisco, também chamado, sinal do menisco aqui. Diferentemente isso, se tiver derrame pleural apenas, sem pneumotórax. Se tiver hidropneumotórax, em vez de ter uma linha assim, o derrame pleural vai ficar horizontalizado e a gente vai ver um nível hidroaéreo, beleza? Outras coisas em D que a gente tem que procurar ali próximo do diafragma, além do derrame pleural, além do pneumo peritônio, a gente vai ver aqui. Alguém consegue ver alguma alteração nesse raio-x? Quer me dizer aí? Quem consegue identificar esta alteração? Aumento da área cardíaca, boa observação. Traqueia está desviada aqui, ó. Você já vira em A que a traqueia está desviada. Aí, se está desviada para a esquerda, eu vou ver a causa, né? Então, a aorta já está um pouquinho abaulada, tá certo? Então, depois eu vou para o B, né? Claro, eu vou ver os pulmões de um lado, tá beleza, ok. De um outro, ok também. Poxa, será que tem alguma coisa ali, uns pontinhos meio mal feitos ali? Aumento da área aqui do ângulo de infracarinal aqui, do ângulo carinal, também está presente, tá certo? Tem um alargamento aqui. Vou ver no diafragma. Diafragma, eu vou ver aqui, hemicúpula de um lado, hemicúpula de outro. Não, talvez tenha um apagamento aqui leve desse seu costofrênico, está um pouquinho raso de um lado. Não vejo, talvez um pouco raso aqui à esquerda, se tiver algum derrame muito pouco. Lembrando que no PA a gente só consegue ver derrame acima de 200, 300 ml. E alguém consegue ver mais alguma coisa aqui no centro, na topografia do coração, é o outro D. É um outro D ali, que na verdade não é um outro D. Tem a gente vê próximo do coração, mas existe uma alteração aqui no meio do diafragma do D que eu tenho que procurar. Achei interessante. Essa imagem eu acabei de colocar, faz poucos segundos antes de entrar na aula que eu queria dar essa ressaltada para vocês. É um caso que pode ocorrer, que tem que chamar a atenção para vocês. Caiu na prova da USP também, de 2020. Vejam a quantidade de raios de tórax que eles quiseram colocar naquela prova. Mostra, quem observar primeiro, avisa aí, coloque aí no chat. Alguém conseguiu ver agora? Que negócio é esse, professor? Aí eu tirei agora, passou a ser visto, né? A pessoa chamou mais atenção. Mas que estrutura é essa? Parece uma cavitação, um negócio cavitado, com nível hidroaéreo, ao nível do diafragma aqui. No meio geralmente tem essa sobreposição retrocardíaca. Que coisa é essa, pessoal? Uma estrutura gasosa, quando a gente tem um deslocamento de uma alça, de um estômago, ou de qualquer estrutura de um canto que ele não tem para outro. A gente é a famosa hérnia diafragmática, tá certo? Isso aí, Lívia, hérnia diafragmática. É uma hérnia, tá certo? Isso aí foi questão de prova. Veja como é que eu acabei de colocar, ali estava segurando ali para colocar, para vocês não esquecerem disso. Foi visto também em aula, eu coloquei isso em aula também, mas para lembrarem para vocês que essa parece uma cavitação, mas confunde muito porque aqui há uma sobreposição com o coração, entendeu?
Então, eu vejo uma estrutura aqui com nível hidroaéreo. Veja que quando tem nível hidroaéreo, vai ficar horizontalizado essa opacidade. A radiolucência vai ficar superior aqui no paciente em pé. Representa, então, uma hérnia, uma grande hérnia diafragmática, certo? O paciente vai provavelmente aracar. Aí eu teria dados clínicos para vocês. O paciente chegou com disfagia, com sinais de tosse crônica, ou seja, vocês vão lembrando de refluxo gastroesofágico e fez um raio-x de tórax, certo? Ou seja, você teve todo um contexto ali. A resposta da questão é hérnia diafragmática, certo? Da importância de ter colocado aqui rapidinho aqui antes de abrir essa aula, tá certo? Dispositivos. No caso, uma hérnia, por exemplo, uma hérnia diafragmática. Foi perguntado aqui o que causou essa hérnia, tá certo? Hérnia diafragmática, ou hérnia discal, ou herniação das tonsilas cerebelares, por exemplo. Herniação é um termo genérico em medicina, que quer dizer o deslocamento de uma estrutura para um local que ela não deveria estar. É um outro local, uma outra localização, tá certo? Por exemplo, aqui os corpos vertebrais, no meio deles tem os discos intervertebrais, tá certo? Se, por um acaso, tem alguma lesão no disco intervertebral, que a estrutura interna do disco, ela sai aqui do disco, tem um ânulo fibroso aqui, e um núcleo pulposo central, tem uma ruptura do ânulo fibroso, e sai uma alteração, sai um conteúdo interno para onde não deveria estar, assim, comprimido, por exemplo, a coluna que está passando aqui atrás. Então, isso é uma hérnia discal, por exemplo. Uma hérnia diafragmática é quando eu deveria ter o estômago aqui, geralmente eu vejo uma bolha gástrica, tá certo? Mas em vez de ver essa bolha gástrica nesta região, houve um buraco aqui naquela abertura do diafragma por onde passa o esôfago para, então, continuar como estômago. Houve um aumento patológico, às vezes tem várias, idiopático em geral, e às vezes com componente genético, menos evidente. Então, o estômago pode sair por esse buraco e ir para dentro da caixa torácica. Então, a bolha gástrica, em vez de ver aqui, com essa parte, um traço aqui horizontal com gás, eu vejo aqui dentro, na projeção do coração. Como é que eu chamo isso? Hérnia gástrica. Hérnia gástrica hiatal, ou hérnia gástrica diafragmática. Hiatal, que é o hiato, a abertura do diafragma, tá certo? Lembrem que também o nome é hérnia diafragmática gástrica, hérnia gástrica hiatal, tá certo? Lembrem que o estômago está aqui, o esôfago está aqui, a junção ali na cárdia, ali, que é o início do estômago, a gente vê o estômago aqui, tá certo? Aqui a pequena curvatura, aqui a grande curvatura, não está dando aqui para mostrar. Quando tem líquido, a gente vê aquele nível hidroaéreo aqui, fica mais preto, né? Então, a principal estrutura que vai para o mediastino, sem dúvida nenhuma, é o estômago, tá certo? Nessa região aqui do centro. Existem hérnias aqui, por exemplo, pode ter uma hérnia aqui. Aqui, geralmente, quem vai para cá, além do estômago, é o intestino grosso, também que passa aqui a flexura esplênica, sobe aqui, tá certo? Herniações aqui são bem menos comuns, mas pode ir parte do fígado ou do cólon também, do intestino grosso, no caso, a flexura hepática, tá certo? Essa herniação no centro aqui, a princípio, em virtualmente todos os casos, claro que pode ter outras estruturas, mas é estômago, tá certo? Veja que ele é grande, não é aquelas alças pequenininhas com nível hidroaéreo, são uma estrutura maior, grandona, ali é o estômago, beleza? Hérnia gástrica diafragmática, hérnia gástrica hiatal, tá certo? Ou do hiato esofágico do diafragma, beleza? Hérnia. Por fim, dispositivos, e ainda em D, a gente vê, por exemplo, o material metálico se projeta aqui sobre a caixa torácica, ele não está dentro do coração, pessoal. Isso é o famoso marca-passo. É uma estrutura metálica que vai
dá pulsos elétricos aqui, essa estrutura vem aqui sobre o subcutâneo, entra num vaso aqui, na veia subclávia, vem pela veia braquiocefálica esquerda, entra na veia cava superior, entra no átrio cardíaco direito e se localiza, às vezes, os eletrodos aqui no átrio, nos ventrículos, tá certo? Esse é o famoso marca-passo. Você vê um raio-x de um paciente, doutor, eu tenho esse raio-x aqui, posso fazer ressonância? Pessoal, não mata esse paciente, por favor. Esse paciente não pode entrar na ressonância, porque dentro desse marca-passo existem materiais metálicos que são ferromagnéticos e eles podem ser danificados ali, a estrutura metálica deles, entrando no alto campo magnético de uma ressonância magnética, por exemplo, de 1,5 Tesla, seja lá qual for. Então, não, por favor. Ele pode deixar de funcionar, não é que o objeto metálico vai ser puxado também, não tem quantidade de material ferromagnético suficiente, mas ele vai deixar de funcionar ali o dispositivo, tá certo? Em E de esqueleto, ou E, né, o E de esqueleto, a gente tem que procurar alterações esqueléticas, como, por exemplo, eu vou procurar aqui nas costelas, porções posteriores, para ver se tem alguma coisa. Eu vou ver aqui nas porções anteriores, são parciais aqui, a calcificação, são mais oblíquas, né, essas estruturas. Procuro aqui, não acho nada. Deixa eu ver aqui na escápula de um lado, escápula do outro, clavícula de um lado, veja aqui a distância, clavícula do outro, clavícula do outro, clavícula do outro lado. Que negócio é esse, brother? Tipo, clavícula tá aqui, clavícula tá aqui. Pessoal, isso é uma fratura de clavícula direita, tá certo? Fratura de clavícula. Veja que a clavícula esquerda aqui está íntegra, né? Não tem desalinhamento. Aqui tem uma fratura completa, oblíqua, com cavalgamento, tá certo? E desvio inferior, que é desvio do segmento distal, só fazendo associação, a classificação de fraturas aí para você. Então, ver estruturas ósseas é importante. Paciente politraumatizado, eu não encontrei nada, tá tranquilo, pulmão, não tem nada, não tem pneumotórax, beleza, vou-se embora, tchau, paciente. Não, beleza, não, ele tem uma fratura aqui de clavícula, pessoal. Outro paciente politraumatizado com alta energia cinética, que tem um famoso sinal da seta aqui, né, todas as setas mostram uma descontinuidade costal em vários pontos aqui, podem levar, até se for em 2 ou mais pontos de costelas antigas, ao famoso tórax instável. Então, a importância de procurar também alterações nas costelas, tá certo? Na parte óssea, no esqueleto, de esqueleto. Lembrando ainda de dispositivo, quem esqueceu de olhar, quem no dedo gravou mais como diafragma, é importante colocar F ali para ressaltar isso. Procurem, pessoal, ativamente. Outro material metálico aqui, ó, que está colocado no subcutâneo aqui do hemitórax direito. Ele também tem um catéter venoso que vai aqui para a região vascular, que vai pela subclávia, braquiocefálica direita, e atinge aqui a veia cava superior. Esse é um dispositivo chamado Portocat. O paciente faz quimioterapia, injeta aqui nesse ponto ali, injeta o quimioterápico nessa região. Em vez de ficar pegando veia ali todo dia, é só se instalando o Portocat, né? O cirurgião instala o Portocat, eu palpo ali onde está e injeto exatamente naquela região, tá certo? Injetou aqui, vai para dentro da circulação. Não precisa ficar pegando a veia a todo momento. Materiais metálicos outros aqui, ó. Aqui material metálico parece um laço com um nó aqui, Esta é a famosa esternorrafia, tá certo? Então, esse paciente já teve uma toractomia ali pelo externo, fez um tratamento, seja da coronária, cardíaco, valvar, ou outras alterações cardíacas, que é raro você precisar abrir o tórax, porque tem muita comorbidade associada também. Então, depois que uma vez aberto, você precisa de fio de aço,
tá certo? Aquele de nylon, etc., não vai adiantar. G, grandes vasos, eu vejo, principalmente eu vou lembrar bastante ali da aorta. Então, uma aorta muito dilatada, que principalmente nesse caso, que é muito mais evidente, vejo o botão aórtico muito dilatado, isso aqui provavelmente é um aneurisma de aorta, tá certo? Então, eu vou precisar avaliar melhor e o próximo passo, como você já sabe, é uma anjo, pode ser uma angiorressonância, mas sem dúvida nenhuma o primeiro passo é angiotomografia computadorizada para avaliar. Será que é um aneurisma de aorta mesmo? Será que esse aneurisma está associado a uma dissecção nesse paciente que tem dor costal, com a irradiação, com assimetria da pressão nos membros? É uma característica de dissecção da aorta, beleza? Por último, para fechar aqui o ABCDFGH do raio-x de tórax, e aproveitando para relembrar alterações, eu posso ver, procurar aqui o A. Na verdade, esse exame está pouco penetrado, então eu nem vejo aqui direito a traqueia, tá certo? Muito brancão, certo? Vou para o B, os pulmões, eu vejo um que tem uma opacidade, talvez um tumor, uma lesão meio que tumoral, uma massa aqui. Lembrando, eu estou falando de massa porque é acima de 3 centímetros, talvez outra aqui, outra lesão, que no caso é um nódulo, que também é menor do que 3 centímetros, tá certo? E eu vou ver no B, no C, o vaso aqui, coração, beleza. D de diafragma, cortou aqui, então nem está centralizado aqui também, então nem vejo aqui os seus costofrênicos, mas beleza. O esqueleto, estruturas ósseas, eu vejo aqui melhor as costelas, principalmente porções posteriores, também não vejo nenhuma alteração que me chama atenção. F, metal, não vejo nenhuma parte metálica, nem de dispositivo. G, de grandes vasos, não vejo alterações também, eu retorno, relembro de olhar os grandes vasos. H, eu vejo que esse hilo está ok, beleza, esse hilo, vixe, parece estar aqui meio que aumentado aqui, tá certo? É claro que, na prática, com experiência, você já é mais como você olhar de cara que tem alguma massa aqui que levou a metástase linfonodal aqui, que era o caso, tá certo? Mas nem sempre isso é tão claro. Então, vocês fazendo o ABCDE para olhar outros pontos, vai fazer com que vocês também não percam outras lesões, tá certo? Outras alterações. Aqui também a gente vê um aumento hilar importante deste lado. Aqui uma imagem duvidosa, parece consolidativa aqui. Sem dúvida alguma, eu vou solicitar uma tomografia computadorizada para melhor avaliar essa situação. Beleza? Show de bola? Esse foi o raio-x de tórax. Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitar aqui antes de passar para os demais raio-x, que a gente vai passar mais rápido, porque vocês já pegaram o fio da meada aqui.